Pensa aí. Outra coisa, qual é a sensação que você tem de estar na igreja? E vai entendendo que a igreja, para mim e para você também, é esse lugar sim, é o lugar onde nós podemos estar juntos. É o lugar onde, às vezes, somente uma cadeira separa você da outra pessoa. Eu preciso rever isso no meu coração, todos os dias da minha vida. Porque se eu não tenho prazer hoje de estar, o que roubou o meu prazer? Se você prestar atenção nesse salmo, Davi, ele relata aqui uma luta interna e uma luta externa também que acontecia diante dele. E ele diz claramente: nada disso vai me roubar, porque o meu prazer é estar na casa do Senhor todos os dias. E eu preciso estar muito atento, isso serve para mim e para você, porque nós somos a igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos esse corpo físico, importante, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas agora eu só quero chamar a sua atenção, para que você possa refletir um pouco, se foi de fato um prazer pelo Senhor e pela sua igreja que te trouxe aqui nessa manhã. Quando nós temos o prazer que Davi tinha de estar na presença do Senhor e na casa dele, sabe o que acontecia? Eu ia para a igreja, ou você vai para a igreja, ou eles iam para a igreja, não para pedir, mas para entregar. Porque é um prazer estar na presença daquele que já me entregou tudo. Então eu preciso me envolver de uma forma tão importante na igreja, porque eu sei que eu tenho um Deus que já me entregou tudo. Você não precisa estar apaixonado pelas paredes, não é isso. Mas você precisa saber que existe um propósito imenso nessa terra, através da igreja que você faz parte. Então na medida que você sente prazer, o teu prazer, a tua alegria, a tua satisfação, envolve outras pessoas. Posso ouvir um amém? Envolve outras pessoas. Na medida que você tem alegria com isso, você vai envolvendo de alguma forma outras pessoas. Então eu quero deixar esse alerta para nós, porque às vezes vai surgir no teu coração a ideia de que não vale a pena, ou de que eu não sei se eu troco por isso ou por aquilo. Então deixa eu te falar, quando surgir isso, peça ao Senhor que tire isso do seu coração e que volte o prazer de estar na casa dele. E lembre-se de uma coisa: a igreja é a igreja de Jesus Cristo, que é movida pelo Espírito Santo, é a única instituição nessa terra. Eu e você, Jesus o cabeça, é a única instituição nessa terra que pode de fato transformar vidas nesta terra dos viventes. Você acredita nisso? Agora, Davi tinha uma necessidade de estar na igreja por um motivo próprio. Então vamos desenvolver um pouquinho esse texto. E eu vou seguir aqui para baixo. E eu quero chamar a sua atenção, algo que me chamou a atenção nesse texto. Não sei se foi a primeira vez que eu vi dessa forma, mas 3 coisas aqui se destacaram para mim, dentro dessa história, dentro desse texto, ou desse contexto, ou dessa canção, ou desse verso, ou desse poema que Davi escreveu, ou dessa canção que ele cantou. Você sabe que os salmos, eles eram cantados nas festas, né? Eram canções que cantavam nas festas. Às vezes aquelas festas de 7 dias, eram cantados salmos repetidamente. Então os salmos eram canções. É tão interessante, um dia desse eu estava falando lá em casa, eu, Lúcio e a minha esposa Marisa, estávamos falando sobre a questão de mensagens, e por que o salmo às vezes se torna uma mensagem assim um pouco mais tranquila de falar na sala de oração. A gente está falando sobre a sala de oração, porque na verdade o salmo é uma canção, literalmente é uma canção.
E a sala de oração é adoração, é oração, é canção. E quando você entra com o salmo se encaixa dentro desse contexto, porque já é uma canção. A gente precisa olhar isso como uma canção, né? Então vamos lá, 3 coisas de destaque nesse texto. O primeiro é o reconhecimento de Davi sobre o Senhor. Então vai prestando atenção, porque as coisas se encaixam. A primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção aqui é o reconhecimento de Davi sobre o Senhor. E aí o que eu fiz? Eu peguei alguns pontos que estão aqui dentro desse texto e que você já deve ter visto, e que a gente vai destacar aqui para a gente falar um pouquinho. No verso 1, 3 coisas aparecem aqui que Davi ressalta do seu coração, que Davi fala para expressar quem é o Senhor, o quanto ele é importante para ele, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é poderoso, e o quanto somente esse Deus pode de fato ajudar a ele, e ajuda a mim e a você. No verso 1, ele destaca que o Senhor é a minha luz, amém? Ele destaca que o Senhor é a minha salvação, e nesse mesmo verso ele destaca que o Senhor é o meu forte refúgio. A questão é, de quem eu terei medo? Mas eu não quero me deter agora de quem eu terei medo. A questão é que eu preciso entender quem é esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que é a minha luz. Nada melhor do que a luz, né, queridos? Nada melhor do que a luz para você enxergar. E Ele é a tua luz. Ele é a luz que ilumina o teu caminho, não é verdade? Olha o que ele fala também, Ele é a minha salvação. E aqui ele está apontando para o Salvador, Jesus Cristo. Você é salvo em Cristo? Esse precisa ser o reconhecimento do meu e do teu coração. Eu não tenho que ficar preso ao medo, eu tenho que saber que o meu Deus, Ele é a minha luz e a minha salvação. O que eu tenho que me preocupar é em declarar em voz alta para todos ouvirem que Ele é a minha salvação, que Ele é a minha luz, que Ele é o meu refúgio. Então ele destaca isso, mesmo sabendo que os inimigos tentavam contra ele. Mas vamos lá, vamos deixar os inimigos para depois. O que precisa ficar mais forte no meu e no teu coração é quem o nosso Deus é. Porque se eu sei quem Ele é, eu não dou ouvido para as outras coisas. Posso ouvir um amém? Eu não vou ficar tornando poderosos os meus inimigos. Eu preciso destacar no meu coração que o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é o meu refúgio. Aí lá no verso 7, tem de novo aqui uma expressão. Você pode encontrar outras, mas eu fui destacando essas aqui. No verso 7, Ele é um Deus que... Fale assim comigo, me ouve. Você gosta de, quando você está falando, as pessoas te ouçam? Ou você não gosta que elas te ouçam? Você está falando e você não quer que elas te ouçam? Ou você quer que elas te ouçam? Eu só fiz essa pergunta para poder perguntar, né? Mas eu não tenho dúvida que todo mundo que está falando quer que o outro ouça, não é verdade? Inclusive eu costumo dizer que a gente está falando e o outro está ouvindo, mas quando o olhinho do outro começa a fazer assim, ó, ele já está te ouvindo mais nada. Pode esquecer, pode parar de falar. O olhinho dele começa assim. O pior ainda é quando não olha no teu olho, né? Aí tu fala, não, esse aí não ouviu nem desde o início. Mas aí depende de cada um. Mas é muito bom quando a gente tem alguém que nos ouça. E Davi, ele declara o seguinte, ele fala assim, ó: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Se ele está falando isso é porque ele sabia que o Deus dele ouvia a sua voz. Então o que eu preciso me deter é saber que esse Deus ouve a minha voz. O inimigo está ouvindo? Tá, mas o meu Deus está ouvindo a minha voz. E é nele que eu confio. A outra coisa é no verso 8. Olha o verso 8. A teu respeito diz meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, busca... Não é o verso 8 não. Não é o verso 8 não. Não, desculpa, é o verso 10. Eu que botei aqui 8, mas é o verso 10. Verso 10. Ele diz assim: ainda que me abandonarem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Queridos, eu estava ouvindo
Eu estava ouvindo uma pessoa falar, eu não me lembro que situação que foi, uma coisa que a gente já sabe, mas essa pessoa não, assim, ela não tem muito entendimento das coisas do Senhor. E ela falou o seguinte: como um abraço faz a diferença na vida de outra pessoa. Como é bom você ser acolhido. Eu estava um dia desse ali na padaria, ali onde trabalha o Augusto. Estávamos falando lá, conversando, e eu convidando lá uma senhora que trabalha lá e uma outra balconista que trabalha lá também, para vir no café com elas. E estava as convidando e falando para elas que, aí elas falaram, aí uma delas falou assim: quando eu chegar lá, pastor, eu vou querer ser bem recebida. Eu falei: sim, pode ficar tranquila, porque lá é uma das coisas que mais chama atenção, é o acolhimento. Então, vocês podem ir tranquilos, quando chegar lá vocês vão ser muito bem recebidas. Não sei se vieram, porque eu não estava aqui ontem, mas elas trabalham à tarde, poderiam vir de manhã. Mas uma coisa eu tenho certeza: as mulheres, quando programaram o evento ontem, elas estavam programando a recepção. E o que seria a recepção? Receber as mulheres. Quais as mulheres? As que chegassem. Agora você imagina o abraço do Senhor. Você imagina Davi falando, olha, ele dizendo o seguinte: o Senhor me acolherá. Como que seria para ele, debaixo de uma pressão dos inimigos, sabendo que um Deus Espírito, um Deus que ele não conseguia ver com os olhos naturais, acolhendo ele? Você se sente abraçado pelo Senhor? Presta bem atenção nisso, cuidado, porque se o Senhor não estiver te abraçando, tem outras coisas que vão tentar te abraçar, e aí pode ser que não dê resultado. E aí essas outras coisas é o que nos abraça para fora da presença do Senhor. A outra coisa é o verso 11: ensina-me o teu caminho. O Senhor tem um caminho para mim e para você. Você sabe disso? Você sabia que você não precisa pegar atalhos? Você não precisa pegar caminhos que você já sabe que não são bons para a sua vida? Você não precisa estar em lugares que podemos chamar de caminhos que não são relevantes para a sua vida? O Senhor é o teu caminho. E a Bíblia diz claramente, João capítulo 14, que Jesus é o nosso caminho. Ele é o caminho, ele não é mais um caminho, ele é o caminho que eu preciso fazer. Então eu preciso chamar a atenção do meu coração para tudo isso, e saber que ele é minha luz, que ele é minha salvação, que ele é meu refúgio, é um Deus. Você já falou isso hoje? Porque preste atenção numa coisa, Davi fala para ele mesmo, ele fala para o Senhor, mas para quem quiser ouvir ou não ouvir, não sei onde Davi estava quando ele falou isso, mas ele falou: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e o meu forte refúgio. Você já falou isso? É importante que você fale, que você abra a sua boca e declare. As pessoas vão ouvir e que elas ouçam, elas precisam saber quem você é e de onde você veio e para onde você vai. É isso que faz a diferença em nossas vidas. O que faz a diferença não são os prazeres desse mundo, as coisas que você tem, que você ganha, que você não, a diferença é o que está no teu coração, o clamor do teu coração: Senhor, Tu és a minha luz. E o que está em volta? O que está em volta é a partir disso. E os inimigos, Senhor, os inimigos, não se preocupe com ele, porque o Senhor é a tua luz, Ele é o teu caminho, Ele é o refúgio que você precisa, Ele é a tua fortaleza. Você crê nisso? Então isso é que precisa ser importante para mim e para você, e é isso que precisa ter destaque. O texto do Salmo 27, Davi vem falando essas coisas, e você percebe que ele fala isso, e ele fala do inimigo, ele fala isso, ele fala do inimigo. Por isso que eu separei outra coisa aqui para falar para você. Mas fica claro para mim que esse Davi, ele queria o Senhor, e o Senhor era o mais importante para a vida dele. E a última coisa, no verso 13, que uma coisa até que nós já cantamos aqui hoje, que eu amo essa canção, e que nós falamos muito no tempo que nós tivemos aqui como uma palavra profética sobre a igreja, que era viver a bondade do Senhor. Você tem vivido a bondade do Senhor? Preste atenção numa coisa: viver a bondade do Senhor, não tem como fazer isso longe dele.
Não tem como. Então preste atenção, cuide para que isso não seja roubado do Senhor. O que é a bondade do Senhor? A bondade do Senhor é a vida dele sobre a sua vida. Não dá para a gente definir 1 ou 2 ou 10 coisas do que é a bondade do Senhor. A bondade do Senhor é quando ele decidiu entregar Jesus por mim e por você. É quando ele disse: olha, eu vou entregar meu filho. Vou dar meu filho. João 3,16, vou dar meu filho porque eles estão morrendo no pecado, então vou entregar meu filho para a salvação deles. Ponto, acabou. Isso é bondade do Senhor. O quanto Ele é bom para mim e para você. E o quanto Ele nos salva, o quanto Ele nos livra dos homens maus, não é verdade? Porque na medida que eu estou na bondade do Senhor, não tem nenhum mal que possa me atingir. Ele até virá, o mal virá. Ele vai se escrever diante de mim, ele vai se levantar diante de mim, mas ele não vai prevalecer. Porque eu vou viver a bondade do Senhor na minha vida, nessa terra, na terra dos viventes, aquela que eu estou vivendo, aonde eu vou. Está difícil para você lá onde você está indo? Estava para Davi também. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é exatamente isso. Davi tinha conhecimento dos seus inimigos. Ele sabia quem eram os inimigos. Você sabe quem são os teus inimigos? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Eu, Lúcio, sei quem são os meus inimigos? A gente costuma dizer aí, né, até a nível bíblico, que nós temos 3 inimigos: o diabo, os seus anjos, os demônios, o sistema mundo aí que a gente chama de mundo, que luta contra, né? E muitas vezes nós mesmos, com as nossas crises, com as nossas decisões erradas, o nosso pecado florando mais do que a santidade do Senhor. Então a gente precisa lutar contra esses inimigos. E Davi estava lutando, e olha o que ele dizia aqui, ó. Deixa eu destaquei aqui no verso 2, por exemplo, do capítulo 27. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, tropeçarão e cairão. Ele tinha conhecimento de quem eram seus inimigos. Ele sabia, ele dava nome. Eu preciso dar nome. Eu preciso saber o que atormenta o meu coração. Eu preciso saber do pecado que tenta me separar da bondade do Senhor. Você acha isso junto comigo? Verso 3. Ainda que um exército, olha só, Davi, ele era um homem de guerra, certo? Então ele sabia o que era um exército. Pode ser que eu e você não saibamos como é esse exército que Davi sabia. Ele sabia que em algum momento de batalha vinha um exército contra ele. Ele sabia que quando tentaram matar ele, mesmo não sendo o exército dele todo numa guerra, quando tentaram matar Davi, ele sabia que não vinha só um homem não, vinha um exército, vinha um pelotão inteiro tentar matá-lo. Ele sabia exatamente quais as armas que o inimigo usava. Ele sabia tudo isso. Ele sabia o nome dos inimigos, ele tinha nome para ele. Ele sabia quem eles eram. Mas uma coisa ele sabia mais do que isso: que o Senhor era a luz dele, e que o Senhor era o forte refúgio. Eu e você precisamos saber. E eu peguei mais 2 aqui. No dia da adversidade e os inimigos que me cercam, no verso 5. Olha o que diz no verso 5. Calma aí. Aqui. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Você alguma vez na sua vida passou por alguma adversidade? Nós damos muito também o nome de circunstância, né? As circunstâncias da vida, as provações, né? E coisas desse tipo, tirando a questão da tentação, que é uma outra coisa. Mas as provações, as adversidades da vida, aquilo que pulsa no meu coração, que tenta aquecer meu coração a ponto de me afastar da bondade do Senhor. Davi sabia disso tudo. Dos versos 7 ao 12, ele vem destacando isso de novo.
Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Ao teu respeito diz o meu coração: busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Esse homem, ele sabia exatamente quem eram os inimigos dele e o poder que eles tinham. Deixa eu te falar uma coisa que pode parecer para você que não tem lógica, mas não ignore o teu inimigo. Ele tem nome, ele tem endereço e ele tem poder. Davi sabia disso e eu e você devemos saber também. Posso ouvir um amém? Nós precisamos saber. E diante dos inimigos, eu preciso declarar: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é o meu forte refúgio, o Senhor é a minha bondade, e eu viverei essa bondade, e inimigo nenhum vai me roubar dela. Amém? E a terceira coisa que eu quero destacar aqui era exatamente a introdução que eu fiz. A maior paixão de Davi era estar no lugar onde o Senhor estava. E aí no verso 4 ao 6 ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o Senhor. Que coisa linda. O que eu achei interessante nesse texto é que Davi vem falando, e até o verso 3 ele fala do Senhor, que é a salvação dele, que é o refúgio dele, que é a luz dele. Vem falando dos inimigos, e de repente é como se ele parasse e dissesse isso aqui. Uma coisa, ele parou tudo. Agora ele não quer falar mais do Senhor, que é a luz dele, e nem ressaltar inimigo nenhum. Simplesmente ele fala: uma coisa pedi ao Senhor. É como se ele estivesse falando para ele mesmo: olha, Davi, uma coisa eu pedi ao Senhor. Fale comigo assim, igreja: e a procuro. Porque muitas vezes nós só pedimos, mas não queremos fazer o movimento para procurar. Pedimos, aí o Senhor manda. Sabe aquelas historinhas que contam? Já mandou um barco, já mandou um navio, já mandou não sei o que, e você não está nem aí. Na medida que você procura, você encontra. A Bíblia diz isso, que você procura, você encontra. E o que Davi está falando aqui é que uma coisa ele pede ao Senhor e a procura. Uma coisa ele pede ao Senhor e a procura. Eu quero entender que ele está pedindo uma coisa só. Uma coisa só. Pode ser que essa palavra não tenha essa conotação, mas eu quero entender dessa forma. Davi está pedindo uma única coisa: que eu possa viver na casa do Senhor. Meus amados e minhas amadas de Jesus, essa casa que Davi está falando não era o corpo físico dele, não. Ele estava falando de um lugar aonde ele queria estar e que iria acolhê-lo. Sabe quando ele fala assim: o Senhor é o meu forte refúgio? Ele lembra de um Deus que habita num lugar aonde ele precisa estar, para que ele possa encontrar com ele.
Davi, quando ele remetia ao Senhor e à igreja, ele lembrava do corpo físico, da estrutura física. Ele queria construir o templo, mas ele não pôde construir o templo. Então ele deixou tudo arrumadinho para o seu filho construir, não foi verdade? Mas o que ele amava era a igreja. O que ele queria é estar na presença do Senhor. E para ele e para os demais daquela época, a presença do Senhor estava aonde? Aí ele fala aqui 4 coisas, em 3 versículos. Ele fala: casa, templo, habitação e tabernáculo. Todos aqui remetem a uma única coisa: quer estar na presença do Senhor, no lugar onde ele só pudesse fazer aquilo, onde nada iria roubar dele, nenhum inimigo ia tocar nele. Acredito eu, que os inimigos tinham muito respeito com a casa do Senhor, em alguns momentos, em outros não, a gente sabe que não, porque o templo foi destruído. Mas por que o templo foi destruído, né? Porque o povo estava longe do Senhor, porque o povo se tornou idólatra. E quando de fato nós ficamos longe do Senhor, o templo é destruído. Inclusive eu e você, quando estamos longe do Senhor, que somos templos do Senhor, se nós estamos longe, o templo é destruído. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, inimigo nenhum pode tocar no templo. Naquela época, de forma alguma. Hoje, eu e você, sendo o templo do Senhor, Jesus o cabeça desse templo, nenhum inimigo pode tocar em mim e você. E aí ele pega aqui quatro nomes diferentes, mas para remeter a uma única coisa e desejo do coração dele, que precisa ser o meu e o teu, que é estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é sim estar nesse lugar, no seu santo templo, o adorando, o buscando. Você tem noção do quanto é importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida da sociedade, quando eu e você estamos envolvidos no templo do Senhor, na sua casa, no seu tabernáculo, na sua habitação? Você tem noção da importância que isso tem? Isso é a coisa mais importante na face da terra. É quando nós como igreja somos a igreja, reunidos como igreja, que o inimigo não pode tocar, não pode parar. A sociedade que está aí fora, que agora não está nem um pouco preocupado com o que eu e você estamos preocupados, eles dependem da igreja. Você pode pensar, mas eles rejeitam a igreja. Eles rejeitam na carne deles, mas a alma deles, o espírito deles tem que gritar pela igreja. Porque a Bíblia diz que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Todos os homens clamam pela eternidade, eles só não sabem o caminho. Davi sabia, eu e você sabemos. Amém. No verso 4, olha o que ele fala aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver, fale comigo, vida, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, fale comigo, bondade, e buscar sua orientação. 3 coisas que ele destaca aqui: vida, contemplar a bondade e buscar orientação. Você não vem aqui por acaso, você não vem aqui à toa. Quando você chega aqui, você chega de um jeito, e quando você sai daqui, você tem que sair de outro jeito. Porque na casa do Senhor há vida, na casa do Senhor há bondade, na casa do Senhor há ensinamento, há orientação. O pastor Anjo falou uma coisa aqui, enquanto estava aqui falando, acho que na abertura do culto, e dizendo: nós somos uma igreja simples, nós somos essa igreja, e tentamos ser diariamente a igreja que Cristo tem prazer nela. E uma das coisas que nós não podemos abrir mão de forma alguma é dessa verdade bíblica, e de um testemunho que nós precisamos dar. E eu e você, que somos a igreja, e somos esse templo, e temos essa identidade, sabe o que nós temos que fazer? Dar um bom testemunho. Ontem eu estava dentro do mercado, eu e o meu filho, no Guanabara, lotado, naqueles corredores fininhos, pequenininhos, aquela coisa intensa ali dentro, e eu desesperado, querendo ir embora, e andando para lá e para cá, e correndo, eu falando para ele: você pega aquilo, eu pego isso, e vamos rápido. Daqui a pouco,
É mundial, né? Eu falei o quê? Guanabara? Guanabara é largo. Guanabara é grande. Olha aí, vai ter que dar um dinheirinho para nós aí. Nós estamos fazendo propaganda de vocês aí. Tudo apertadinho ali e tal. E daqui a pouco surge uma pessoa lá no meio do salão. Pastor, pastor. Aí eu fiquei assim e tal. E aí eu olhei de longe e identifiquei quem era e lembrei quem era. Era uma moça que trabalha por aqui. Ela trabalha em salão de beleza, ela é manicure. E ela frequentava o culto de meio-dia lá na igreja. E depois ela passou a frequentar alguns cultos. Ela é conhecida de alguém aqui também. Ela conhece alguém aqui também. E ela falou, pastor, onde é que vocês estão? Aí eu falei, do outro lado da rua. Aí ela, eu sabia que era lá. Mas como eu não vi a placa, eu falei para minha amiga, nós vamos ou não vamos? Porque eu não sei se é lá. E aí vamos tentar encontrar. E eu não lembrava o nome da igreja para procurar na internet. E enfim... Aí eu falando isso agora para você, eu lembrei dessa história, porque tudo isso remete a uma coisa: nós somos uma referência nessa sociedade. Primeiro que ela me chamou de pastor, eu tenho nome, meu nome é Lúcio, ela me chamou de pastor. Aí imediatamente quando ela me chamou, um camarada que estava assim mexendo nos negócios fez assim, para mim, né? E se ele tem ideia de um pastor de terno e gravata no mercado, ele, pronto, acabou, ele já comprometeu a igreja. Porque eu estava de bermuda, chinelo e camisa assim, deu um nó na cabeça, pronto. Ou ele é crente tradicional, ou é crente tradicional e falou, esse pastor está na carne. Ou ele quer ser crente, falando, não vou para essa igreja não, porque para mim, pastor é aquele que está de terno, pronto. Mas eu não estou preparado não, tá gente? Eu já até, Deus já me curou disso. Deus já me curou disso, porque eu andava de terno, depois de terno, calça social e camisa polo, agora eu de jeans e camisa assim, e agora eu boto meu short para andar na rua. Sei porque eu não estava falando esses dias, estava de férias, eu estava de short, chinelo e camiseta, andando por aí, pela Tijuca, e, né? Mas dando um bom testemunho, eu acho. Eu acho que a diferença é exatamente essa, nós somos a igreja que muda a história de uma sociedade. Eu quero concluir com você e falar aqui as frases que eu anotei aqui. A igreja é o lugar mais relevante na terra dos viventes. Deus Pai, Filho e Espírito Santo apontam para a igreja, e a igreja aponta para eles. Por isso nós não temos como ficar no meio do caminho ou achar que nós somos mais um nessa sociedade. Não somos, somos a igreja que o inimigo não pode tocar. E o mundo vai saber disso. Lá não pode tocar a minha vida aqui, está toda enrolada, tudo quebrado, tudo arrebentado. Por que a dele não está? Ou se a dele está passando por algum problema, ele está dando glória a Deus, aleluia, e continua indo. Aí nós vamos levantar a cabeça e vamos dizer para aqueles que ainda não conhecem a igreja do Senhor, e vamos dizer, é por causa do Senhor. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é meu caminho. Não deixe que nada roube de você, nenhum inimigo roube de você quem você é como igreja, a relevância que você tem aonde você vai estar. Não deixe nenhuma história negativa, nenhuma palavra que tenha tentado roubar de você o desejo, o prazer de estar na igreja. Homem nenhum pode tirar isso de você. Posso ouvir um amém bem poderoso? Homem nenhum pode roubar de nós o prazer, a alegria de estar na presença do Senhor. Homem, inimigo nenhum, exército nenhum, inimigo nenhum roubava de Davi esse prazer. Então eu preciso estar muito atento a isso. Aí eu escrevi, eu sou a igreja e preciso apontar para Cristo. Juntos como igreja, protegemos uns aos outros, sendo a igreja de Cristo. Você crê nisso? Porque Davi, ele queria estar no templo, não queria? Estar no templo para ele dava a sensação dele ficar livre dos inimigos. Olha que coisa interessante. Eu quero e desejo que quando você está aqui, você se sinta protegido, amado, acolhido. Você saiba que Jesus é o caminho para a sua vida. Ele é aquele que te dá o destino, te dá o rumo, te dá a direção. E você tem irmãos que oram por você, que clamam por você, que te ajudam em oração, que te abraça, que te dá um sorriso, que quando está aborrecido você vai lá e abraça ele. Agora não
não permita que o inimigo prevaleça através das tuas justificativas, dos teus achismos, das tuas crises, das tuas dores, dos teus lamentos. Não permita. O homem vai falhar como você falhou. Não permita isso. Davi não deixava. Parte da família dele tentou matar ele. Ele não deixou de ser quem ele era. Você imagina teu irmão chateado com você, ou você chateado com teu irmão? Não vou para a igreja não. Para com isso. O inimigo é que se aproveita disso. Nós não fomos chamados para mimimi, nós fomos chamados para sermos guerreiros, sermos fonte de vida. Para isso que nós fomos chamados. A igreja, ela é relevante nessa sociedade. Não importa quem está no governo, quem está fora do governo, quem manda, quem desmanda. Eu falo lá em casa o tempo todo. A semente está sendo semeada, a colheita virá. Se é semente mal, virá fruto mal. Então deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Eu e você que não podemos. Nós somos a igreja. Nós somos aqueles diferentes, sabe? Que é a luz. Que é a luz que tem o Senhor com a mão sobre nós. As pessoas vão olhar e vão dizer: ali tem uma luz. E essa luz é Jesus. Essa luz não é um foco de iluminação terreno, uma energia, não. É Jesus. Eu sou essa igreja, você é essa igreja. E aí exatamente o que eu botei aqui, ó. A igreja junta, protege a sociedade que vivemos e muda comportamentos, pensamentos e ações. Deixa eu te lembrar uma coisa. Tá aqui, ó, a esposa aqui do Paulo, aqui, ó. Ela a vida para Jesus uns dias desse, né? Tu lembra quanto tempo tem de tempo? Meses? 6 meses. Batizou, não tem muito tempo também. Sua vida já mudou alguma coisa? Completamente, foi o termo que ela usou. Ela falou ali agora, completamente. Completamente. Ela já entendeu isso, eu e você entendemos isso. Então sabe o que acontece? Pensa numa coisa aqui. Nós somos uma sociedade, não somos? Aonde nós estamos agora? Na igreja. Mas a outra sociedade que faz parte da sociedade que nós fazemos está onde? Em muitos lugares. Você acredita que da forma que você estava, que agora você é, outros podem ser também? Você está entendendo? Quando nós somos a igreja que temos que ser e não fugimos desse compromisso, dessa responsabilidade, sabe o que acontece? A sociedade muda. Ela tem que mudar. Ela não vai mudar porque nós queremos, não. Ela tem que mudar, porque o poder de Deus, ele derruba todo e qualquer inimigo. Ele destrói todo e qualquer inimigo. Ele acaba com o inimigo. Ele destrói o inimigo. E nós somos a igreja que temos essa responsabilidade. Aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, da forma que nós fazemos, o que nós pensamos, como nós agimos, nós precisamos estar muito atentos a isso. Davi estava atento, por isso ele lutava contra. E por isso ele disse: pedi uma coisa ao Senhor. Eu peço, Senhor, uma coisa. Eu estou pedindo aqui, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Jesus é o cabeça, o Espírito Santo nosso ajudador, e o Pai nos acolhe em seus braços de amor. E isso aponta para uma eternidade. Quando nós lembrarmos que nós vamos para Jesus, para a sua eternidade, nós vamos trabalhar com muito mais fervor, com muito mais intensidade, porque nós trabalhamos por um propósito. A igreja tem um propósito, ninguém vai roubar isso dela não. Eu termino com João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, o que ele disse? Fale comigo assim: eu sou a luz. Mas da onde que ele é a luz? Do mundo. O mundo que nós estávamos, que não estamos mais. O mundo terra, sistema terra. O mundo que o pecado tenta prevalecer diariamente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda uma coisa, Davi tinha isso na mente dele. O Senhor era a luz dele. E ele sabia que se ele andasse com o Senhor, nenhum inimigo, treva, iria alcançá-lo, iria abatê-lo. Nem a mim e nem a você, se nós andarmos na presença do nosso Deus.